Bandidos estão aplicando um novo golpe de dentro da cadeia. O golpe da autoridade. O alvo, prefeituras do estado de São Paulo. Até o jeito de falar de procuradores federais, eles tentaram imitar, para que ninguém desconfiasse. Boa tarde, é Dr. Luiz. Por gentileza, me transfere na farmácia central. Quem fala contigo é o Dr. Pedro Wilson Paviak, representante do Ministério Público Federal. Eu sou o coordenador do Grupo de Investigação do Tribunal de Contas. Quem está falando ao telefone não é médico, não é representante do Ministério Público Federal e nem do Tribunal de Contas. São criminosos. Estamos chegando na cidade de Adamantina, interior de São Paulo. Em novembro do ano passado, a prefeitura daqui foi alvo da quadrilha. No mesmo dia, os golpistas ligaram para a Secretaria de Saúde e para a Secretaria de Educação. Os bandidos tentaram imitar a linguagem usada por procuradores do MPF. Eu sou o Dr. Pedro Wilson Paviak, sou representante do Ministério Público Federal e também em parceria com o Tribunal de Contas, fomos dignados a estar visitando alguns órgãos relacionados à educação aqui no município, né? Sim. Nós vamos estar tirando algumas fotos, fazer algumas imagens, né? E eu preciso de um veículo com motorista também, né? Tá bom. Quem atendeu a ligação foi a professora Ângela Cristina, que era secretária municipal de educação de Adamantina. O homem que se identificou como do Ministério Público Federal, segundo a polícia, é o Elber Jackson da Silva. Na época, ele estava neste presídio em Mato Grosso. Ele falou com propriedade, ele explicou de estar indo fazer vistoria com os prédios das escolas de educação infantil. Aí ele pediu que eu passasse a ligação para o motorista, que ele precisava de um favor. O motorista chamado foi o José Antônio. O criminoso pediu que José fosse a uma loja para comprar créditos de celular. Pega um papel e uma caneta, por gentileza. Eu vou passar o número para o senhor. Pede para ele estar realizando o valor de R$100 nesse número que eu passei para o senhor. O bandido dizia que precisava acessar a internet durante a suposta fiscalização e que já estava mandando um oficial com dinheiro para pagar os créditos. Quantas recargas o senhor fez? Acho que ao todo foram 14. 14? Em nenhum momento o senhor desconfiou que era golpe? Não, em nenhum momento. Quem ficou desconfiada foi a secretária, porque o motorista estava demorando demais. Liguei no fórum e lá o promotor orientou que deveria com certeza ser um golpe e que era para a gente ir até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Esses créditos em celulares são distribuídos em uma série de chips e esses chips são vendidos no centro de Cuiabá por um valor abaixo do de mercado. Os créditos também iam para os celulares dos bandidos dentro da cadeia. Os criminosos tentaram aplicar o mesmo golpe na Secretaria de Educação de Guarulhos, na Grande São Paulo. Nós fomos dignados a estar visitando alguns órgãos relacionados à educação infantil. Perfeito, doutor. Quando o senhor gostaria de vir, que daí eu fico aqui para te receber. Eu fico lisonjeado com tamanha satisfação que o senhor tem nos recebido. Ele tentava ser muito eloquente, falando quase que o juridiquês. A polícia estava monitorando a ligação e alertou o secretário. Ligou um delegado dizendo que era fraude, eu não tratei mais do assunto. Em nota, o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União disseram que não sabiam do golpe e que os funcionários dessas instituições não pedem a compra de créditos de celular ou qualquer outro item. O funcionário público jamais está autorizado a solicitar qualquer quantia em dinheiro, seja por meio de depósito bancário, seja por meio de entrega direta de qualquer valor. A polícia descobriu que os bandidos aplicaram o mesmo golpe em pelo menos 22 prefeituras em São Paulo. No começo deste mês, 35 integrantes da quadrilha foram identificados. 9 deles eram presidiários de Mato Grosso. Dias antes da operação, o principal acusado, o Elber Jackson da Silva, teve o benefício de cumprir pena em casa, com tornozeleira eletrônica, mas quebrou o aparelho e é considerado foragido. Em algumas ligações, o Elber ameaçava as vítimas que demonstravam desconfiança. Vamos fazer um mandato de busca e apreensão de todos os documentos e registros da secretaria. Além das prefeituras, pessoas comuns também foram alvo dos criminosos, em pelo menos 8 estados do Brasil. A investigação começou em setembro do ano passado, aqui em Presidente Venceslau, interior de São Paulo,
depois que uma moradora da cidade recebeu a ligação de um preso se passando por médico. Na época, o golpista dizia que precisava de R$5.000 para fazer alguns exames no marido dela, que estava na UTI. Esse era mais um golpe da quadrilha, conhecido como golpe da UTI. Os criminosos tentaram contato até com a família do ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, em novembro do ano passado. Na época, ele estava internado depois de ter passado mal ao ser preso pela Polícia Federal. Os criminosos fizeram 4 ligações. Dr. Luiz Henrique, aqui da Coronária. O meu sistema deu uma travadinha agora há pouco. Você pode fazer uma pequena gentileza para mim de localizar um paciente? É o Antony, com TH, Antony William Garotinho Matheus de Oliveira. A atendente achou estranho. É o sistema único. Quando dá problema no andar, dá no hospital todo. Eles tentam de novo, mas escorregam muito no português. Doutor William, eu quero localizar um paciente meu, o Antony William Garotinho. Você quer falar com o médico de plantão? Eu passo pro médico de plantão. Não, o médico de plantão dele é eu sou o médico clínico geral dele. A enfermagem não pode passar esse tipo de informação, doutor. Em Ji-Paraná, interior de Rondônia, os golpistas conseguiram falar com essa administradora de empresas. O marido dela estava na UTI depois de sofrer um infarto. Nós da equipe médica vamos precisar submeter o paciente 4 baterias de exames computadorizados de última geração. Através desses exames de imagens avançados, nós conseguimos fazer a total obstrução dessa infecção, ou seja, a cura de 100%. O senhor tem valores? R$2.300. Fiz o depósito num caixa eletrônico. Quando eu cheguei no hospital com os documentos, a recepcionista disse que não, que ninguém pediu o documento. E aí alguém já alertou, é golpe. Aí corri com o gerente e ainda deu tempo de pegar o envelope no caixa eletrônico. Nem todos conseguiram recuperar o dinheiro. Mais de 800 pessoas foram vítimas no Brasil somente nesse curto período de 4 meses. Eu me senti muito mal, porque a gente já está numa situação delicada, fragilizada. E ainda vem alguém e engana dessa forma. O médico de plantão dele é eu sou o médico clínico geral dele.